Famosa, clássica pergunta, não sei, Carla e Yuri, se vocês nunca fizeram, tem de fazer, eu acho, né? Fale um pouco sobre você. Essa, para mim, é a chave quando a gente está falando de alguém com pouca experiência, do jovem, porque é isso. Aí sim é você contar da sua vida, contar as coisas que você já fez, contar os fóruns que você já teve uma liderança, como a gente também já falou no currículo, deu um spoiler, né? Ah, você tem uma liderança num clube, na igreja, no time de futebol, na pescaria. Eu gosto de pescar, então mas é só pescar? Não, tem toda uma logística montar, você tem que montar o grupo, você tem intercorrências no meio do caminho. Eu posso contar uma história, o famoso storytelling, né? O contador de história. É você contar uma história com riqueza de detalhes. Eu tive que montar a equipe, não foi fácil por isso, por aquilo, teve um imprevisto do tempo ou do carro, e o que eu fiz diante disso. Então, é um pouco do que eu estava falando. Você tem oportunidade de mostrar a tua postura de proatividade, de liderança, de trabalho em equipe e vários outros skills com qualquer situação. Às vezes, eu sou fulano, tenho tal idade e não consegue desenvolver. Tem gente que só consegue falar isso. E, gente, nós somos seres mais do que profissionais, seres humanos, que têm atividades, que têm uma vida social, familiar, escolar. Então, tudo isso é importante. Não foca nesse momento só no profissional. Reforço, principalmente aqueles que não têm muita experiência. Você já entra sabendo que ali não é onde você vai ter mais coisas para contar, para contribuir. Então, aproveite das suas fortalezas, aproveite onde você pode contribuir e contar. E às vezes o entrevistador, ele conta tanta coisa que o entrevistador depois não tem muita pergunta, porque ele já avaliou tudo que ele queria nessa pergunta. Eu já tive entrevista de fazer 2 perguntas, essa e a pessoa contar tanto, com tanta riqueza, de detalhes, com tanta informação, que eu fiz mais 1 ou 2 perguntas e estava satisfeito, e inclusive candidato aprovado, não, porque não foi aprovado. Acho que é uma das principais que a gente utiliza, muito para não ficar aquela questão da entrevista engessada, né, onde a gente pergunta, o candidato responde. Então, acho que me conte sobre você, acho que a gente consegue iniciar um bate-papo muito mais tranquilo, né? E é isso que o Yuri falou. E o Yuri falou bastante aí do momento de oportunidade, aproveitar esses momentos, esse tempo, para já conseguir se vender, né? Que um processo de seleção é isso. E ao contrário, acontece muito, né? Da pessoa realmente não conseguir falar. Em 2, 3 minutos, 5, a pessoa já terminou de falar, né? E aí você precisa ficar puxando ali para a pessoa trazer, e a pessoa não traz. E como que a gente vai conseguir avaliá-lo? Porque é nesses primeiros momentos que a gente vai conseguir avaliar, por exemplo, a comunicação, o raciocínio, né? Como ele se organiza nessa apresentação. Então, é uma excelente pergunta e muito importante para o processo. Quais são as suas principais habilidades e pontos fortes? Tem gente que pergunta quais são os seus pontos fortes e fracos, ou a desenvolver. Ela varia um pouco, mas é essa questão, como ele se define sobre esses aspectos, né, tão importantes. E aqui entra muito o que a gente falou no início, de se conhecer. Então, quando a gente vai para um processo de seleção, que a gente faz essa pergunta, mas talvez de uma outra forma hoje em dia, né? Então, de fato, quais são essas habilidades? E é o momento da pessoa saber, de fato, o que ela executou durante a trajetória dela, as pessoas que não têm experiência, o que elas têm ali, o que elas estão aprendendo para trazer para o processo de seleção. E quando a gente fala em essas habilidades, a gente pode tanto falar das habilidades técnicas, né, que a gente acaba aí absorvendo durante a trajetória, como também de comportamentos. Minha comunicação, meu posicionamento, como eu resolvo conflitos. E muitas vezes acontece da gente perguntar e as pessoas não saberem responder. Eu não sei. E muitas vezes positivo e o negativo, que às vezes a gente pergunta, né? É muito mais em desenvolvimento. As pessoas não sabem. E é importante a gente saber o que a gente precisa se desenvolver. Tem aquelas clássicas, né? Eu sou autocrítico e sou esforçado e quero perfeccionista. Não dá, né, gente? Pelo amor de Deus, vamos ser um pouco mais criativos que isso, né, Yuri? Vamos ser sinceros, né? Vamos ser transparentes. Todo mundo tem
fortalezas, qualidades, todo mundo tem oportunidades. Que nem a Carla falou, expor uma oportunidade em comunicação não é o fim do mundo. Mostra que você tem a clareza da tua oportunidade, mostra que você tá trabalhando nisso. Eu acho que, assim, independente de qual é a tua oportunidade que você vai expor nesse momento, é mostrar que você está trabalhando nisso. Aí vai uma dica importante. Geralmente, às vezes, a pergunta que vem em cima disso é: o que você tem feito para melhorar esse seu gap, né? Essa sua oportunidade? Eu tenho um problema de comunicação. Legal, pode ser um problema como outro qualquer. Mas o que você tem feito? Bom, eu me inscrevi num curso, eu tenho visto vídeo, eu estou lendo um livro de comunicação assertiva. Essa outra pergunta é como você lida com os desafios e situações de pressão? E acho que hoje em dia, Sérgio, todas as empresas, elas têm pressão, têm ambientes aí dinâmicos, que as coisas mudam o tempo todo, e é importante que a gente consiga ter a flexibilidade para conseguir executar as atividades dentro da companhia, né? Então, mais uma vez, quando a gente, como é você num ambiente de pressão, não é só falar, não, eu consigo, tá tudo certo, mas como você faz isso? Então, tem exemplos aí de outras empresas, aonde você tinha um projeto para entregar, o prazo era curto, deu tudo errado, como é que você trabalhou? Recebeu um pedido ali do gestor, mas já tinha um monte de coisa para fazer, como é que você se organizou? Vou compartilhar porque depois que você vai ganhando prática nisso, você fala, eu posso compartilhar qualquer situação. Se você me pedisse hoje um exemplo de pressão, eu contaria alguns minutos antes da live, que eu tive vários problemas de conexão, cheguei em cima da hora, não conectava, tá, e como é que você lida? Tá bom, você pode ficar nervoso ou calma, precisa resolver, não está funcionando, mas você precisa pensar na melhor forma, vai conectar no celular, vai conectar no computador, tem um computador reserva, enfim, como é que você pensou nisso, como é que você agiu? Então, eu sempre, quando faço a pergunta, e muitas vezes até quando eu respondo essa pergunta, eu gosto de contar exemplos recentes, porque eu acho que a gente tem todos os dias exemplo de pressão, de horário, de entrega de alguma coisa. Por que você está interessado nessa posição nessa empresa? Né? A pergunta objetiva, né, cara? Eu acho que é assim, o que você sabe onde você está, com quem você está falando, tipo, no sentido que empresa, que produtos, que serviço, né? Para a gente escolher e aceitar uma oferta, a gente precisa saber o que a gente quer. Então, acho que é super importante a gente conhecer a companhia, conhecer o trabalho e tomar a decisão aí mais assertiva. Às vezes é longe da casa da pessoa e ela não pensou em nada disso. Aí a pergunta, mas não um pouco longe? Sim, é mesmo. Exato. Coisa Tudo assim, que você... parece simples, mas... tudo que você puder pesquisar sobre a empresa, sobre o local, sobre a sua dinâmica, você tem que se imaginar já fazendo aquilo. E a gente pergunta, como é que você vai vir? Então, você já tem a riqueza nos detalhes é super importante. Não, tem um ônibus, o 936, que passa de meia em meia hora. Você fala, caramba, a pessoa já pesquisou a distância, o tempo, sabe o número do ônibus. Você fala, essa pessoa realmente está interessada em vir trabalhar aqui nesse lugar.